Oi, a partir de agora a gente vai começar a ler algumas histórias dessa enciclopédia de mitologia da revista Recreio. Na Grécia Antiga, berço da nova civilização, o estudo da mitologia grega era o primeiro passo para as crianças entenderem como o mundo funciona. Textos como o Ilíada e a Odisseia de Homero traziam histórias de tirar o fôlego, que prendiam a atenção dos pequenos ouvintes. Mais do que entreter, as narrativas ensinavam coisas sobre a natureza e seus fenômenos, como a chuva. Falavam também sobre o homem e seus sentimentos, amor, ódio, heroísmo. A garotada vibrava com os feitos de deuses, heróis e outras criaturas fantásticas, que com seus superpoderes faziam da Terra um palco de acontecimentos grandiosos. Da criação do mundo à guerra de Troia, na mitologia grega, tudo é contado em ritmo de aventura, como acontece com os super-heróis do cinema hoje em dia. Talvez seja por isso que a mitologia grega faça parte do nosso universo tanto quanto fazia para as primeiras gerações das civilizações antigas. Mitologia grega não é religião, em que um deus só é cultuado. São muitos deuses com diferentes superpoderes e muitos admiradores. O Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia, seria a casa dos 12 deuses mais poderosos, tendo Zeus como rei. A mitologia grega não tem um livro sagrado. O que chegou até nós em 3.000 anos de história foram os relatos de alguns escritores. Eles contam que os primeiros habitantes da Terra foram os deuses. Isso depois que o universo nasceu de um vazio imenso, o caos. Muitos acontecimentos se desenrolaram em sucessivas gerações de deuses, até que surgissem os primeiros mortais. Entre eles, destacam-se os heróis. Apesar de mortais, por serem filhos de deuses com seres humanos, eles são dotados de superpoderes. Aos heróis são atribuídos grandes feitos, como derrotar monstros terríveis e decifrar enigmas que os homens não conseguem desvendar. No começo, tudo era o caos. Para os cientistas, o mundo surgiu após uma grande explosão, o Big Bang. Para os gregos, o surgimento do mundo foi um pouco diferente. Em uma época muito remota, não existia nada. Aliás, nem o nada era o nada, porque o que havia apenas era o caos. Infinitamente grande, mas também indefinível, não dava para saber seus contornos. Nem a terra existia ainda, e tampouco o dia, a noite, o ar, as pessoas, os animais. A coisa só começou a tomar forma com o nascimento da terra, ou Gaia para os gregos, e do amor, ou Eros. É uma história muito bacana. Era escuridão para todo lado. Mais ou menos ao mesmo tempo em que a Terra era gerada, outras partes importantes desse sistema caótico também brotavam. A mais terrível delas era o inferno, o Tártaro, onde nenhum raio de luz alcançava os seus recantos tenebrosos. Para ter uma ideia, o Tártaro era tão temido que até os deuses tinham medo de ir até lá. E havia outras duas partes igualmente sombrias que também nasceram do caos. Eram deuses e gêmeos, Érebo e Nix. Érebo representava a escuridão, o vácuo total, enquanto sua irmã, Nix, era a noite. Da união dos escurecidos, Érebo e Nix, sim, os deuses também podiam se unir mesmo sendo irmãos. Nasceu, pasmem só, a luz. Hemera, deusa do dia. Hemera vai se alternar com a mãe Nix sobre Gaia. Se Hemera é o oposto de Nix, o outro rebento do casal se opõe a Érebo. É o éter, o ar dos deuses. O caos deixava então de existir para dar lugar ao mundo. Ah, mas ainda falta falar de Gaia e de outros personagens importantes. Vamos a eles?